Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos chegaram aqui para adorar a Deus? Amém. Glória a Deus. É sempre motivo de muita alegria quando Deus ele nos dá a oportunidade de entregar a palavra. E para mim parece que todas as vezes que eu subo aqui é a primeira vez. Porque se a gente está aqui não é porque a gente merece, não é porque a gente é melhor do que ninguém, mas é porque a graça de Deus, ela, todos os dias ela nos alcança. Abra comigo a tua Bíblia aqui no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18. Só botar esse controle aqui para dar um apoio. Vai precisar? Não? Por causa do vento aqui. Tudo bem. Mateus capítulo 18, igreja. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 18, verso 1 em diante. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca herdarão o reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Louvado seja Deus. Antes de você sentar, não precisa não. Já foi para ele não batendo aqui. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra que eu creio que é bem conhecida. E Jesus, aqui no capítulo 18 de Mateus, ele está fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, que é ensinar. Né? E essa era uma das missões de Jesus, ensinar. E ele está ali rodeado de uma multidão. A palavra diz que Jesus está no meio daquela multidão. Imediatamente os discípulos eles começam a fazer perguntas para Jesus, começam a questionar ele: Senhor, quem é o mais importante no reino de Deus? E aí Jesus coloca uma criança diante deles e faz essa comparação, que todos nós, para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ser como uma criança. E isso é uma palavra muito rica, onde a gente traz diversas lições aqui para a nossa vida. E uma das lições que Deus ele colocou no meu coração para falar para a igreja e para mim, que foi o primeiro a receber, acerca do perdão. E além desse capítulo 18 aqui, aliás, nesse capítulo 18, Jesus ele continua ensinando, né, aos discípulos e à multidão que cercava ele, e ele fala aqui no capítulo 18, do verso 1 ao verso 5, ele fala de quem é mais importante no reino de Deus, que é aquele que se compara, né, aquele que age, que se torna uma criança. E no versículo 6, Jesus ele também ensina acerca do perigo do pecado. Ele fala ainda mais outras parábolas aqui nesse capítulo 18, que é da ovelha perdida, do irmão que peca e o poder de permitir e de proibir. E continuando nesse capítulo 18, quando eu estava lendo, Jesus ele conta uma parábola que está aqui no verso 21, se você quiser acompanhar, nós vamos estar lendo, que é uma parábola também muito rica.
E ele dá continuidade nesse ensinamento, né, acerca do perdão, falando aos discípulos, falando ao povo, né, que eles precisavam ser como uma criança, que eles precisavam agir como uma criança, para que eles pudessem entrar no reino de Deus. E naquela ocasião, Pedro, ele chega diante de Jesus, aqui no verso 21, ele fala assim, capítulo 18, verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Ele faz essa pergunta para Jesus: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão que peca contra mim? E aí Jesus, ele responde imediatamente para Pedro: não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E em algumas versões fala 77, em outras fala 70 vezes 7. Mas eu creio que fica claro aqui aquilo que Jesus ele quer passar para os discípulos, né? E Jesus continua, né, no verso 22, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram-lhe um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, e o rei ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos. E o que possuía também fosse vendido. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. O verso 28 diz assim: o empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que tinha acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aqueles empregados e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que me devia. Portanto, você deveria ter pena de seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, para que pagasse toda a dívida. E aí Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um perdoar sinceramente o seu irmão. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Jesus ele continua o ensinamento acerca do perdão. E ele ensina, ele coloca diante dos discípulos e diante de toda aquela multidão essa parábola, onde um rei, ele tinha um empregado que devia milhões de moedas para ele. E a Bíblia diz que aquele rei mandou que prendesse aquele empregado, só que aquele homem pediu misericórdia. Aquele homem se humilhou diante daquele rei e pediu perdão, e disse para ele: tem paciência comigo, eu vou te pagar aquilo que eu te devo. E aí o rei, imediatamente, pela atitude dele de se humilhar, de pedir perdão, de pedir um tempo a mais para que ele pudesse pagar a dívida, o rei perdoou. E a Bíblia diz que ao sair da presença do rei, aquele homem encontrou um outro homem, colega dele de trabalho. E o outro homem que devia a ele. E ele começou a cobrar aquele homem fez a mesma coisa que o homem fez diante do rei. Ele pediu misericórdia. Só que a Bíblia diz que aquele homem ele não teve misericórdia. Ele não agiu da mesma maneira com que o rei agiu na vida dele.
E aí Jesus, ele escreve, ele transmite essa parábola para que ficasse claro o entendimento da multidão, para que ficasse claro o entendimento dos discípulos. E ele diz: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, a cada um, se não perdoar sinceramente o seu irmão. Igreja, falar de perdão é algo muito sério. Falar de perdão, só quem viveu uma situação que você precisou perdoar, sabe aquilo que eu estou falando. Só quem passou por uma situação onde muitas das vezes você nem fez nada para alguém, mas você precisou ir pedir perdão, porque Deus falou com você. Só quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Não é fácil, mas para nós que queremos ser parecidos com Cristo, a gente tem que ter a mesma atitude que Cristo teria. A gente deve ter a mesma atitude que Cristo ele iria ter conosco. Porque muitas das vezes a gente falha, a gente erra e a gente chega diante de Deus e a gente pede perdão. E o nosso irmão muitas das vezes falha com a gente em alguma situação e a gente quer que Deus castigue, a gente quer que Deus faça e aconteça. Só que a justiça ela não provém de nós. Aleluia. A verdadeira justiça ela vem do alto. E Deus, Ele fala conosco nessa palavra, nessa noite, porque eu creio que nenhuma palavra que Deus traz até aqui, ela vem em vão. Amém. Eu creio que Deus Ele tem algo para fazer nessa noite, na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele fala aquilo, porque a multidão precisava aprender acerca do perdão. Os discípulos precisavam aprender acerca do perdão. Ele estava ensinando, ele estava alimentando a multidão e os discípulos, porque eles haveriam de passar situações mais lá na frente, aonde eles precisariam exercer o perdão. Só que falar de perdão não é fácil, porque muitas das vezes a gente acha que está na razão, acha que está no direito de fazer, de acontecer, mas tem situações que acontecem na nossa vida para um aprendizado e para um tratamento também, aonde muitas das vezes a gente precisa deixar o nosso eu de lado, deixar a nossa velha criatura de lado e nos revertir do novo homem, nos revertir da nova criatura que nós somos. Louvado seja Deus. E Jesus, ele relata para eles que para que eles fossem, para que eles entrassem no reino de Deus, aqui no início do capítulo 18, para que eles viessem entrar no reino de Deus, eles precisariam ser como uma criança. Uma criança, se você faz algo para ela, se você bate nela, logo depois ela está te abraçando, logo depois ela está te tratando como se nada tivesse acontecido. É dessa maneira que nós, que queremos, que dissemos que somos servos de Cristo, é dessa maneira que a gente tem que agir. Eu vejo Jesus colocando diante deles uma criança. Olha essa criança. Vocês vão precisar ser como ela, como essa criança. Vão caluniar vocês, vão falar falso testemunho de vocês, vão apedrejar vocês, vão até bater. Vão fazer injustiça com vocês, mas vocês vão precisar ser como uma criança. Aleluia. Não é fácil, mas tem processos que a gente precisa passar para que venha haver um crescimento na nossa vida. E para que a gente venha demonstrar para o nosso adversário que está todo dia querendo nos acusar, que nós somos diferentes, que nós verdadeiramente nós somos servos de Cristo. Que nós verdadeiramente nós queremos ser parecidos com Cristo. A gente precisa exercer o perdão, louvado seja Deus. E Jesus continua esse ensino aqui no capítulo 18, e ele continua falando, né, aos discípulos. Ele responde que para que eles viessem, né,
entrar no reino de Deus, eles precisariam ser como uma criança. Eles precisariam agir sem mágoa, não é? Sem ressentimento. E o que me chama a atenção é aqui no verso 35, quando ele fala perdoar sinceramente. Essa palavra não está à toa aqui, porque só perdoa sinceramente aquele que perdoa de dentro para fora. Não é só com palavras, não é só externo, é aqui. A gente pode enganar todo mundo, mas a Deus a gente não engana. A Deus a gente não engana, Ele conhece o nosso coração. E é esse perdoar sinceramente que nos faz parecer ainda mais com Cristo. É essa atitude que nós devemos ter diante dessa situação, louvado seja Deus. E aí, para esclarecer, o entendimento dos discípulos, Jesus, ele faz essa comparação desse servo com aquele Senhor, onde o Senhor, ele perdoou a dívida daquele servo, mas só que lá na frente, a gente vê que aquele servo, ele não agiu da mesma maneira. Na nossa própria oração do Pai Nosso, a gente fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas será se nós temos exercido o perdão verdadeiramente? E a Bíblia, ela é bem clara, porque diversos exemplos de pessoas que passaram por situações e agiram de maneira diferente. E uma das histórias que me chama mais a atenção é a história de José. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê um José jovem, lá em Gênesis capítulo 37. Você vê José, que era um filho exemplar para o seu pai, era um filho obediente. E a Bíblia diz lá em Gênesis 37 que José ele teve um sonho. Imediatamente depois daquele sonho ele foi contar para os seus irmãos. E os seus irmãos que já tinham inveja dele, que já tinham aquela inveja do tratamento do pai com o filho, eles cresceram ainda mais. E aí José, a gente já conhece a história, ele foi vendido como escravo, jogado num buraco. Só que mais lá na frente, quando você for ler, no capítulo 42, a Bíblia, ela vai dizer, capítulo 42 do livro de Gênesis, a Bíblia ela vai dizer que houve uma grande fome naquela terra, ao ponto de só haver mantimento lá no Egito. E quem era que estava lá no Egito como governador? Era José. E José teve aquela oportunidade de agir como o mundo, ele manda agir. Se me bateu, vai levar. José teve essa oportunidade, só que ele agiu diferente. A gente vê que José, se você for ler a história, passaram-se mais de 20 anos depois. Existe um ditado no mundo que diz assim: quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Descarta isso, que isso para Deus ele não serve. Porque a matemática de Deus ela é diferente. Muitas das vezes alguém fez algo para a gente, mas Deus, ele manda nós irmos lá e pedir perdão. Deus, ele manda a gente sair do nosso lugar e pedir o perdão. Mas Senhor, eu não fiz nada, não fui eu, é uma injustiça. Mas se você quer ser parecido com Cristo, você tem que obedecer. E José ele teve essa oportunidade de fazer isso. A Bíblia diz que passaram-se mais de 20 anos. E os irmãos de José esqueceram até a aparência dele. E ele estava lá como governador. E o pai dele, Jacó, mandou seus irmãos irem lá. Vocês vão ficar aí, vão lá no Egito, vão procurar alimento lá, mantimento. Lá tem mantimento. E os irmãos de José, a Bíblia diz que quando chegaram lá, eles nem se lembravam mais que era ele. Eles esqueceram, mas José não esqueceu deles.
E a Bíblia diz que José recebeu da melhor maneira possível, quando ele viu que eram os seus irmãos. Ele mandou que enchessem os cestos dele de comida e mantimento. E ele mandou trazer toda a família dele de lá do Egito. Ou seja, ele agiu diferente. É essa atitude que Deus ele quer de mim e de você. Não é fácil. Porque muitas das vezes o nosso eu, ele quer fazer, quer acontecer. Mas a gente precisa abandonar a velha criatura, como eu acabei de falar, e agir como um novo homem, como uma nova mulher, se nós queremos ser parecidos com Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia também relata lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando uma mulher ela foi apanhada em adultério, e aqueles fariseus e aquela multidão trouxe aquela mulher diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava tranquilo ali escrevendo. E Jesus imediatamente levantou o rosto e perguntou para eles: quem de vocês não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra? E aí foi se retirando um a um. Ou seja, Deus, ele age diferente de nós. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que ter as atitudes que Cristo teria. Mas, irmão, não é fácil, não é fácil. Vai ter momentos que você vai ser confrontado, que o teu eu ele vai ser confrontado, e você precisa abandonar. Você precisa esquecer a tua natureza carnal, e você precisa ter a atitude que Cristo teria. Louvado seja Deus. Deus, ele coloca a gente em cada lugar. Só que Deus, ele não coloca você em um lugar à toa. Muitas das vezes ele coloca em um lugar onde você vai ser pisado, amassado, humilhado, por amor a uma alma, por amor a uma vida. Portanto, não julgue ninguém, não critique ninguém que errou, que falhou. Muito pelo contrário, faça como Jesus. Jesus, ele perdoou, mas ele não perdoou da boca para fora, ele perdoou de coração. Louvado seja Deus. Nós temos que exercer o perdão. E que melhor exemplo do que o de Jesus para exercer o perdão? Quando Jesus ele estava sendo crucificado, a Bíblia ela vai dizer que Jesus mesmo intercede por aqueles que estavam aceitando ele. Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E ali naquela cruz, quando Jesus estava lá, a Bíblia diz que haviam 2 ladrões com ele sendo crucificados, e um começou a zombar dele, dizendo: se tu é o Filho de Deus, desce daí, te salva a ti mesmo. E o outro falou com ele, brigou com seu companheiro que estava ali, e disse: este homem é inocente, nós somos culpados, mas este homem é inocente. E aquele homem pede perdão para Jesus com uma frase: ainda hoje, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus perdoa ele ali naquele último momento. Jesus ele exerce o perdão na vida daquele homem, daquele ladrão. E ainda naquele último momento, Jesus disse para ele: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Portanto, igreja, a lição que fica para nós é para nós exercermos o perdão. É para nós agirmos como Jesus ele iria agir. Não é fácil. Mas Deus ele nos chamou para nós sermos o quê? Uma nova criatura. De uma maneira diferente. Vai ter situações que você vai ser caluniado, que você vai ser pisado, açoitado, a ponto de você querer abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Mas só que Jesus, quando ele tem um plano na nossa vida, ele intercede. Quando Jesus ele tem um projeto na nossa vida, ele age, ele faz alguma coisa, porque ele é Deus. E ainda que seja no último instante de vida, ele concede o perdão para aquela pessoa, para aquela vida que eu, que você, quem sabe, estávamos julgando.
dizendo que não tem mais jeito. Quem disse que para Jesus não tem jeito? Essa frase não está no dicionário de Jesus, não tem mais jeito. Para Ele tudo tem jeito. Com uma palavra só, Ele pode mudar a história, louvado seja Deus. E o que chama a atenção, o que ficou marcado para mim, foi o verso 35 do capítulo 18. Quando ele diz: se cada um de vocês não perdoar sinceramente, em algumas versões vai dizer assim: perdoar em seu íntimo, ou seja, é de dentro. O perdão, ele começa aqui, depois a gente vai externar a nossa atitude, a nossa mudança. Então, essa palavra, igreja, que Deus ele trouxe em nosso coração. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, igreja, nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teria. Mas, irmão, é fácil falar. É fácil falar porque quem sabe tu não passou o que eu estou passando. Eu não passei o que tu está passando. Mas Cristo ele já passou, eu creio que bem pior. Ele foi crucificado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi amassado. Só que o adversário ele luta para que eu e você nós venhamos perder a nossa salvação. E o perdão, ele abre portas. O perdão ele quebra cadeados tanto para a tua vida quanto para a vida de quem é perdoado. E é isso que o adversário ele não quer que aconteça. Quem sabe para algo acontecer na tua vida e na minha vida não esteja faltando um perdão. Aleluia, Deus. Quem sabe aquela vitória que tu tanto busca, que tu tanto está querendo conquistar, quem sabe não é um perdão que tu tem que liberar. Aleluia, Deus. Portanto, igreja, a lição que fica é para nós perdoarmos. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus.